Olá, galera do nono ano. Vamos hoje ver uma aula de física do grupo 1 do capítulo 3, a dinâmica e as leis de Newton. Então veja só, a gente vai ver vetores, que é intensidade, direção e sentido, força resultante, leis de Newton. E a lei da gravitação e as leis da gravitação universal. Então começando, ó. Quando a gente fala de vetores, os vetores, ó, eles são representados por uma seta, ó, como se fosse uma flecha. Certo? O tamanho do vetor vai dizer para nós a intensidade dele. Então, se é um vetor grande, intensidade maior, vetor pequeno, intensidade menor. Certo? E intensidade. Então, o vetor tem que ter intensidade. Também ele tem que ter direção. Aqui nesse caso, ó, ele vai da esquerda para a direita na horizontal. Eu posso, por exemplo, pegar um vetor e colocar de cima para baixo, ó, a direção de cima para baixo. Então, está caindo. Ou subindo, ó, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, esses vetores, ó, eles têm sentido e têm direção. Direção de baixo para cima, direção de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, o sentido é vertical e horizontal, ó, vertical, horizontal. A direção é de onde sai para onde vai. Então, esse é a origem, ó, a origem é aqui, ó, a origem. E a direção, então, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, sentido horizontal, vertical, inclinado, oblíquo e assim por diante. Muito bem, então vamos olhar aqui alguns exemplos. Se eu tenho dois vetores iguais, vejam que eles estão inclinados para a direita e para cima. Então esses dois vetores são do mesmo tamanho, então eles têm a mesma intensidade. Se eu quero medir a força, eu tenho que somar os dois. Certo? Então o vetor A mais o vetor B, eles vão somados me dar uma força resultante. E claro, também C e D. Ó. C e D, vejam que eles têm o mesmo sentido, inclinado, certo? E claro, observem que a direção é contrária. Ó. É diferente a direção. Ó. Esse está indo para cima, esse para baixo. Então a gente chama esses de vetores opostos. E eles são então subtraídos um do outro. O valor de newtons de um menos o valor de outro, nós temos a força resultante. E aqui eu tenho um de baixo para cima, ó, inclinado à direita para cima, que é o E, o vetor E. E o F muito maior, então mais intenso, tem mais newtons de força, certo? Se eu somar os dois, não dá, então eu vou ter que diminuir o que está indo para cima do que está indo para baixo, sobrando a força resultante nesses vetores contrários. Então vamos ver, ó. Forças de mesma direção e sentido são somadas, ó, dando uma força resultante. Então eu vou somar F1 mais F2 e F3 porque as três têm a mesma direção, dando uma força resultante de resultado. Então F1 mais F2 mais F3. Certo? Aí, veja que a força e a dinâmica tem uma série de fórmulas. Ó. Força é massa, que é a quantidade de peso de um indivíduo, quantos quilos ele pesa, e a aceleração geralmente é a aceleração da gravidade para dar o peso. Quando é força, é só aceleração normal, certo? Então eu vou usar aqui muita coisa com força, massa, aceleração da gravidade. Toda a força resultante, ela é medida em newtons. E a gente vai aprender algumas coisas sobre Newton. Então, força é sempre a massa vezes a aceleração. Não esqueça que em cima do F aqui vai uma setinha, por quê? Porque a força, ela é uma grandeza vetorial, olha aqui, ó. Vai sempre uma flechinha em cima. E esse é o G da gravidade, certo? G da gravidade, que a gente vai aprender também o que é essa força G. Então, a força é uma grandeza vetorial, tem uma setinha, um vetor que indica a direção, a intensidade e o sentido. E aqui eu tenho as forças que existem, ó. Força de atrito do esquiador, força gravitacional do paraquedista, força, olha só que interessante, de arraste para cima ali, força aplicada para empurrar um objeto, força aplicada num ponto do objeto ali, do carrinho do mercado, a força elástica, que é a força que faz a mola contrair e esticar, a força magnética, a força de tração e tensão, quando nós puxamos uma corda, e a força de empuxo, que empurra, por exemplo, um balão de ar para cima. Muito bem, agora vamos lá. Quando as forças resultantes forem de sentidos opostos, ó, aqui eu tenho a F1 da esquerda para a direita, a F2 e F3, olha as pontinhas, da direita para a esquerda. Então elas são contrárias. Ó.
Então essas forças têm que ser subtraídas. Eu vou somar a F2 e F3, que tem o mesmo sentido, e diminuir de F1, aí eu vou ter a força resultante, ó. F1 menos F2 mais F3. Muito bem, se eu quero força, direção e sentido perpendiculares, estão perpendiculares, formando ali mais ou menos um ângulo de 90 graus. Eu posso achar também a força resultante. Como? Vamos olhar e nos basearmos em Pitágoras. Perceba que agora nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Por que Pitágoras cabe aí? Porque eu vou formar o triângulo retângulo, ó. Então eu tenho um corpo, certo? Um corpo e uma força está puxando ele para cima de 4 newtons e uma força está puxando para a direita, tá vendo, ó? Para a direita de 3 newtons. Então 4 newtons é a nossa força 1 e a nossa força 2 é 3 newtons. Então a força resultante nossa, ela vai ser uma força formando um ângulo, ó, entre as duas forças que eu tenho. Ó. Essa é a força resultante. Se eu projetar o 4 newtons aqui na linha e os 5 newtons aqui na linha, ó, 4 newtons, 4 newtons, certo? 3 newtons, 3 newtons. Beleza? Então eu tenho aqui duas vezes a força F2, ó, e duas vezes a força F1 nos dois triângulos, por isso que é ao quadrado, porque vai formar um quadrado, é dois triângulos, ó, certo? Então a força resultante vai estar aqui para esse triângulo de cima e a força resultante no de baixo. Por isso que vai dar então ao quadrado. Então a força resultante de cima e a força resultante de baixo vai ser ao quadrado igual ao o teorema de Pitágoras se desenhando aqui, ó. Aí eu tenho, ó, F1 uma vez aqui e uma vez aqui nessa projeção, ó. Então vai dar F1 ao quadrado mais F2, ó, o 3 está aqui, o 3 está aqui. F2 ao quadrado, porque é duas vezes, ó. Certo? Então a força resultante que nós queremos, ela vai ser igual à força resultante de F1 ao quadrado, dá 4 newtons ao quadrado, mais 3 newtons ao quadrado. Então a força resultante vai ser 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 3, 9. Certo? Ao quadrado, ó. Força resultante ao quadrado, a F2, ó. Certo? Substituir na fórmula, que é baseada em Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que é o teorema do triângulo retângulo. Então esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó. Certo? São ângulos iguais. Muito bem, agora vou somar, ó. A força resultante ao quadrado, força resultante igual 16 mais 9, 25. Aí aquele quadrado aí eu posso colocar na raiz do lado de lá, ó. Corto o 2 daqui, ó, do quadrado, e coloco uma raiz quadrada aqui. Então eu tenho uma resposta. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Então a força resultante é igual a 5 newtons. Certo? Então é bem fácil, eu apliquei Pitágoras quando eu preciso que as forças sejam perpendiculares. Então veja só, forças de direção e sentido perpendiculares, você aplica o teorema de Pitágoras, que é o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Vamos lá, leis de Newton. Ó, quais as 3 leis de Newton? A primeira lei chama-se lei da inércia. Vamos escrever aqui. Primeira lei, lei da inércia. Qual é a primeira lei? Lei da inércia. Lei da inércia é a primeira lei de Newton. Vamos escrever. Primeira lei de Newton. Certo? A primeira lei de Newton, ela vai falar da inércia. Já já vamos explicar a inércia. A segunda lei de Newton, nós vamos falar, dá uma olhadinha aqui, ó, da dinâmica e o princípio. Aquilo que faz a dinâmica existir, o princípio fundamental da dinâmica. Então vamos escrever, ó, é a lei do princípio. Princípio, início, começo. Princípio fundamental. Quer dizer, sem esse princípio, a dinâmica não existe. Fundamental da dinâmica.
E aí nós temos a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Olha aqui, ó. Terceira lei de Newton. Eu vou ter agora, vamos ver. Tá lá, ó. Lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Então vamos gravar essas três leis. Quantas leis Newton criou para a dinâmica, para a força, para a gravidade? Quantas leis? 3. A primeira, a lei da inércia. Repita comigo. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei é o princípio fundamental. Sem isso a dinâmica não existe. Então é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Certo? Agora vamos olhar aqui na projeção e vamos entender, ó. Primeira lei, a lei da inércia. Inércia, ou você está parado ou você está em movimento. Um corpo parado, inerte, que significa sem movimento. Então eu estou inerte. Quando eu me deslocar, eu saio da inércia para o movimento. Aconteceu a dinâmica. A ciência que estuda o movimento. Então todo corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, retilíneo, em linha reta, sem fazer curvas. Uniforme, sempre na mesma velocidade, certo? Tende a continuar nesse estado se a força resultante que age sobre ele for nula. Se eu rolar uma bola, vou pegar uma bola aqui, certo? Então, se eu jogar essa bola, na hora que eu coloco uma força nela, ela vai se deslocar. O quanto ela vai se deslocar? Enquanto a força resultante for parando ela, ela vai cair, vai rolar mais um pouco, gerando atrito no chão e para. Por que ela parou? Porque existem as forças do atrito do ar, a força da gravidade e a força de atrito do chão, que vai diminuindo a velocidade dela. Então a dinâmica ela vai estudar o movimento sem levar em conta as forças contrárias, certo? Somente o movimento por si. Então, se está um movimento retilíneo uniforme, se eu jogar e não tivesse nenhuma força contrária resultante, ela continuaria nesse movimento infinitamente, certo? Então, essa é a lei da inércia. Se a bola estiver parada e nenhuma força for aplicada nela, ela não vai se movimentar, ela vai ficar aí parada. Então, todo o corpo, enquanto não houver aplicação de uma força, ele permanece em inércia. Se for aplicada uma força e não tiver nenhuma força resultante contrária que vá parando esse objeto, ele continua infinitamente em movimento. Então, a primeira lei da inércia fala justamente sobre isso, ó. Joguei a força da gravidade e empurro a bola de volta para as minhas mãos, certo? Então, esse é o grande exemplo da força, ó, da força de resultado, força oposta parando a bola. Aí, a primeira lei da inércia, então, se eu tirar todas as forças, usar só o movimento, eu tenho um movimento retilíneo, sempre uniforme, e ele tende a continuar nesse estado de movimento, enquanto a força resultante, ao contrário, for nula, certo? Beleza, agora vamos para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, quem lembra? É o princípio fundamental da dinâmica. Então eu preciso do princípio, ó. O princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte, ó, que a força resultante em newtons é igual à massa em quilogramas do objeto multiplicada pela aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Então eu vou empurrar, vai acelerar numa direção, num sentido e vai ser aplicada uma força. Então a massa multiplicada pela aceleração vai resultar numa força. Força é igual massa vezes aceleração. Então o princípio fundamental da dinâmica é que quando há uma força aplicada numa massa, certo? A aceleração vezes esta massa vai dar para nós a intensidade da força em newtons. Beleza? Então, sempre que falar força vetorial, você vai lembrar de massa vezes aceleração. E se a gente fala de massa vezes aceleração, pessoa, olha aqui, ó, estou falando da segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton, certo? Ela torna a força resultante nula. Tira a força resultante, ó.
Então o movimento vai ser sempre uniforme e retilíneo. Movimento uniforme, retilíneo. E na segunda lei, ó, o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei, a força vai sempre ser uma massa aplicada a uma aceleração. E lembrando que a aceleração A ou G, ela vai ser 10 metros por segundo ao quadrado quando ela for a da gravidade, certo? Então toda aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, certo? Metro segundo. Posso transformar em quilômetro hora? Posso. Aí tem que aplicar lá aqueles macetinhos que nós já aprendemos. Muito bem, vamos para frente. Aí também, claro, não esqueça que a hora vai ser ao quadrado. Vamos continuar. Aí a terceira lei. A terceira lei de Newton, ó, um corpo A exerce uma força, vai bater ali no corpo B. Este reage exercendo uma força de mesma intensidade e direção, porém no sentido contrário. Então, por exemplo, eu vou bater numa bola. Deixa eu pegar a bola aqui novamente. Pronto, certo? Eu vou bater na bola. Quando eu bato na bola, ó, certo? Essa força que eu apliquei para fazer ela subir, ó, a mesma força ela fez ao contrário, certo? Então é isso que a gente chama de lei da ação e reação. Com a mesma ação que eu bati na bola, a bola reagiu em relação à minha mão. Então vamos ler de novo, ó. Um corpo A exerce uma força sobre um corpo B. Esse reage exercendo em A uma mesma força. Mesma força. Ó. A força é a mesma. Certo? Mesma força. Aí, de mesma intensidade, ó. Mesma direção, mas o sentido é contrário. Certo? Olha aqui, ó. Beleza? Muito bem. Vamos tocar? Continuando, então, nós entendemos agora as leis de Newton. Vamos olhar aqui um esqueminha, vamos brincar com a lei de Newton, saber mais coisas, beleza? Então vamos saber mais coisas aqui. Deixa eu soltar minha bola, desenroscar o fio que enroscou aqui no pé e vamos continuar. Ó, leis de Newton, vamos para a primeira lei. Ajudem comigo aqui. Lei de Newton é a lei da inércia. Primeira lei, lei da inércia. Tendência ao movimento retilíneo uniforme, de novo, tendência ao movimento retilíneo uniforme, ou tendência ao repouso, inércia, ou movimento ou para. Quando para, a velocidade é zero, parou, velocidade zero. O movimento retilíneo uniforme tem uma velocidade uniforme, constante, e é sempre em linha reta, retilíneo, ó, linha reta, o uniforme é constante. Então vamos lá, a primeira lei da inércia. Ela diz que um corpo tem tendência ao repouso ou ao movimento. O repouso é quando a velocidade é zero, é nula, parou. Quando você movimentou, se não tiver nenhuma força contrária para parar o corpo, o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a linha é reta, é sempre linha reta. Certo. A lei de Newton, que é a segunda lei, essa é a lei do princípio fundamental da dinâmica. Lei do princípio fundamental da dinâmica. Vamos olhar aqui a lei do princípio fundamental da dinâmica. Ó. A força, ela é o resultado da multiplicação da massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração da gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, a unidade é quilograma metro por segundo ao quadrado. Ó. Se eu falar quilograma metro por segundo ao quadrado, eu tenho Newton. Beleza? Ó, quilograma metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que falar Newton. Newton, quilograma metro por segundo ao quadrado. Certo? Porque eu peguei a massa, que é quilograma, e multipliquei pela aceleração, ó, metro por segundo ao quadrado. Então, o que é Newton? Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Se você falar Newton, eu vou entender que você me disse quilograma metro por segundo ao quadrado. Certo? Então tá. Aí, ainda no princípio fundamental, os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mesma direção e o mesmo sentido.
A terceira lei é da ação e reação. Ação, reação. Ação, reação. Certo? Então, a terceira lei da ação e reação, a gente observa duas coisas. Os corpos são diferentes, eles têm sentidos contrários. Certo? A força do atrito, certo? A força elástica, beleza? A força que empurra o paraquedista para cima, o balão para cima, beleza? Forças com sentido contrário. Muito bem. As forças têm a mesma direção, horizontal, vertical, sim. Mesmo sentido, mesma intensidade, certo? Aliás, mesmo sentido não, ó, sentido contrário. Uma vai da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. E a mesma intensidade. E se elas têm a mesma intensidade, quando elas acontecem, a resultante é zero, nula. Certo? Fechou? Revisão. Vamos lá. Primeira lei. Inércia. Tendência ao repouso quando a velocidade do móvel é zero. Movimento retilíneo uniforme, velocidade é constante, é sempre a mesma, e ela vai ser sempre em linha reta quando eu não levo em conta as forças de atrito contrárias. Segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica, já veio na cabeça. Princípio fundamental da dinâmica, força igual massa vezes aceleração, que é medida em newtons. Ela é medida em newtons por quê? Porque quilograma da massa, metro por segundo ao quadrado da aceleração, vai dar newton. Certo? Então eu posso substituir tudo isso, ó, quilograma metro por segundo ao quadrado, e escrever N de newton. Vetores com mesma direção e mesmo sentido, show de bola. Força resultante é a multiplicação da massa vezes a aceleração. Quando a terceira lei? Quando é ação e reação. Ação e reação, corpos diferentes, forças com mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido contrário. Certo? Mesmo sentido, sentido contrário. Ação e reação é a terceira lei de Newton. Beleza, meu povo? Agora vamos entender isso aqui. São pequenas charges, certo? Pequenas tirinhas. E nós vamos olhar uma conversa do Garfield com o seu dono. Ó. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Que lei o Garfield aplicou? A primeira lei da física, que é a lei da inércia. Certo? Então a resposta nessa tirinha que caiu no vestibular era a lei da inércia. Muito bem. Aí a outra, ó. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Tá ali. O skate parou ali na pedra, mas ele continuou em movimento em direção ao cactus espinhento. Então essa lei do corpo em movimento tende a permanecer em movimento e quando em repouso tende a permanecer em repouso é a lei da inércia também. É a primeira lei de Newton, certo? Um exemplo de vestibular aí para vocês. E aí, nós encerramos então essa parte bacana, né, pessoas? Que coisa mais legal isso, que coisa de doido, né? Primeira, segunda, terceira lei de Newton, força, sentido e intensidade. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!